Olá, tudo bem? Sou o Dr. Richard Calanca, médico endoscopista. Comecei a trabalhar no Instituto de Infectologia em 1998. 3 meses após, tive a importante missão de criar a seção de endoscopia do Instituto. De lá para cá, já realizamos, com uma equipe pequena, 35 mil exames, onde foram 23 mil endoscopias, 6 mil colonoscopias e 6 mil broncoscopias. O Instituto é o maior hospital de infectologia da América Latina e, para quem não conhece, ele está localizado no quadrilátero da saúde, entre o Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, o ICESP e Saúde Pública. O Instituto foi fundado em 8 de janeiro de 1880 e foi protagonista de inúmeras epidemias, entre elas da febre amarela, onde o próprio doutor Emílio Ribas e o doutor Adolfo Lutz fizeram experimentos dentro do hospital para provar para o mundo que a febre amarela, o contágio era feito através do mosquito. Depois veio a meningite em 1970, por volta da década de 70, né? A gripe, H1N1, a AIDS, que está até hoje. Não podemos esquecer do diagnóstico e terapêutica das hepatites, e hoje estamos com a COVID. Ao longo da vida do paciente com HIV, ele tem algumas infecções oportunistas, e aí entra a nossa infecções oportunistas e no aparelho digestivo. E aí entra a nossa parte na endoscopia diagnóstica e terapêutica. Não poderia deixar de falar que o Emílio Ribas ele tem a sua importância na infectologia, mas também tem importância, pois ele forma por ano 20 médicos infectologistas, multiplicando e distribuindo por todo o Brasil e alguns trabalhando até fora do país, tá bom? Vou começar agora para vocês a falar de algumas das afecções mais comuns que acontecem. Eu vou falar mais do período da AIDS, né? Que a gente está lá, que tem uma experiência, e vou falar primeiro para vocês da candidíase oral. Então, você está lá no pronto-socorro, você está lá no setor de endoscopia, liga o médico do pronto-socorro e fala, olha, eu tenho um paciente aqui, que nós temos paciente AIDS, nós examinamos, ele tem uma candidíase oral e ele tem disfagia ou dinofagia. Então, você olha nessa foto aqui, essas placas esbranquiçadas na cavidade oral, na faringe, na laringe, e você sugere ao colega que seria interessante fazer um tratamento empírico antes da realização da endoscopia, porque um antifúngico sistêmico. Por quê? Porque isso daí clarearia o esôfago e você poderia avaliar melhor o órgão e até avaliar se existem algumas outras patologias associadas, porque eu vou mostrar mais adiante para vocês algumas situações explicando melhor isso daí. Lembrando que a ausência de candidíase oral não exclui a candidíase esofágica. Bom, a candidíase esofágica é a afecção mais comum do aparelho digestivo. A mais comum também é a Candida albicans, geralmente em CD4 menor que 200, e o HIV é o fator principal de risco, mas lembrando que pode acontecer em pacientes diabéticos, com uso de corticoides com uso de antibióticos de largo espectro e também com corticoides inalatórios. E nessa situação aqui nós temos placas ou grumos esbranquiçados, firmemente aderidos à parede do órgão, e lembrando que nós temos duas classificações, a classificação para Cândida, a classificação de Wilcox e a classificação de Cox. As duas são interessantes, mas é importante que no hospital você padronize uma classificação só para a comunicação ficar mais fácil. Então, os grumos, quando são menores que 2 milímetros, são grau 1, maiores que 2 milímetros, grau 2, grau 3 são placas longitudinais com ulcerações pela própria Cândida, e grau 4 eu vou falar na próxima imagem. Então, nessa situação seria um grau 1 ou grau 2 de candidíase esofágica pela classificação de Cox.
Lembra que eu falei lá no começo do tratamento empírico da candidíase oral e o paciente com disfagia ou dinofagia, para você evitar esse tipo de situação. Nessa primeira foto aqui, você tem um esôfago totalmente recoberto por cândida, há uma diminuição da luz do órgão, uma dificuldade de distensão da luz, e é muito complicado, porque onde você vai biopsiar? Porque na foto ao lado aqui, se você não tivesse feito, se você biopsiasse aleatoriamente, sem o tratamento empírico, como é o caso nosso na instituição, que nós temos muitos pacientes co-infectados, você estaria biopsiando uma varize esofágica. Então, o tratamento empírico é muito importante para que você consiga ver outras patologias no esôfago. Mas, vamos supor, não aconteceu, o médico te ligou e isso foi uma situação que você encontrou na tua rotina endoscópica, né? Mas você precisa biopsiar, porque o paciente infeccioso, ele precisa de um diagnóstico rápido. Então, numa situação dessa, seria interessante você biopsiar áreas desnudas ou proximal ao órgão, melhor do que distal, onde a vasculatura é mais evidente, para evitar sangramentos. E aqui embaixo, só para mostrar para vocês, outros tipos de cândida e a cândida pseudomembranosa. Outros tipos de apresentação de cândida, né? Agora eu vou falar para vocês uma situação que não é muito comum, é rara, mas nós temos vários casos lá na instituição, que é a pseudodiverticulose intramural esofágica. É uma situação rara, benigna, com múltiplos e diminutos ósteos diverticulares. Nessa situação ele está longitudinal, são ósteos diverticulares falsos, porque há uma obstrução das glândulas da camada submucosa, com inflamação, fibrose e estenose. Há impactação alimentar e o paciente pode ter disfagia. Quando acontece isso? Pode acontecer no pós-tratamento de cândida, mas pode acontecer em pacientes alcoólatras, diabéticos e algumas outras, e quimioterapia, por exemplo. Agora, eu vou falar para vocês da herpes, né? Que o tipo mais comum é o herpes vírus tipo 1, o tipo 2, né? Também os pacientes podem apresentar disfagia ou dinofagia, lembrando outra vez do tratamento empírico da cândida, poderia estar debaixo de uma candidíase esofágica grau 4, então você poderia não, porque o que a gente quer evitar são exames desnecessários, então você poderia não visualizar essa situação, que nessa primeira foto que você tem lesões ulceradas, rasas, ovaladas, com esse halo esbranquiçado ao redor, o algodonoso, que você pode falar também, aqui nessa situação também, há uma hiperemia, mas esse halo esbranquiçado aqui, e aqui também lembrando das úlceras em formato de vulcão, e lembrando que elas, na porção distal do órgão, elas podem se confluir e escoecer. O importante para o paciente com doença infecciosa é você entender e saber diferenciar as lesões. Então, assim, eu mostrei para vocês a cândida, a herpes, e vou mostrar uma situação onde a úlcera, que poderia ser por cândida ou por herpes ou por citomegalovírus, na região distal do órgão, pode acontecer uma diminuição da peristalse pela inflamação, diminuição do esvaziamento e aumento do refluxo gástrico para o esôfago distal, piorando essa situação da ulceração. Então, você tem aqui toda a circunferência do órgão na região distal comprometida, mas a gente consegue ver ainda que ela ainda é rasa e tem esse halo, esse esbranquiçado ao redor da lesão. Numa situação dessa, a gente deu o diagnóstico de herpes e na patologia confirmou a herpes, né?
Bom, no CMV esofágico também você pode encontrar o paciente com disfagia ou dinofagia, lembrando de novo do tratamento empírico da candidíase esofágica. Nessa situação, você poderia encontrar uma situação onde o órgão totalmente coberto por cândida e não conseguiria visualizar tratamento empírico da candidíase, né? O antifúngico sistêmico. Você poderia não ter o diagnóstico na primeira endoscopia ou não biopsiar adequadamente a ulceração e ter que submeter o paciente a mais uma endoscopia. Então, aqui, o que nós observamos é uma lesão ulcerada profunda, muitas vezes você consegue ver até a camada muscular do esôfago, essa ponte mucosa, que é característico da ulceração por citomegalovírus no esôfago, não é sempre que tem, mas se tiver, você pode dar o diagnóstico de citomegalo. E lembrando aqui também, mais uma vez, né, que aqui você tem a ponte mucosa, a ulceração profunda e esses grumos de cândida aqui. Então, mais uma patologia cometendo o órgão e lembrando, né, mais uma vez, da importância do laudo descritivo e sugestivo, porque muitas situações você biopsia o órgão, né, em hospitais particulares pode demorar até 3 dias o resultado do anatopatológico, mas no hospital público pode demorar 10 dias, mesmo no particular quanto no público, pode o patologista resolver encaminhar a lâmina para a imunohistoquímica e demora bastante, e esse paciente não pode esperar, ele tem que ser tratado o mais precoce possível. Lembrando que, tanto para a Cândida quanto para o CMV, para o herpes, você tem drogas que você pode associar e, de repente, quando vier o resultado da patologia, você substituir a droga e continuar com o tratamento. E o que aconteceu com a gente é que muitas vezes o paciente foi tratado com sucesso e o resultado do anatopatológico da imunohistoquímica saiu quando ele já estava de alta. Então, lembrando, mais uma vez, do laudo sugestivo e descritivo. Aqui essa imagem para mostrar para vocês do acometimento dessas esofágico, né, da mucosa e submucosa. Então, nós temos aqui a cândida, esse acometimento superficial, lembrando que eu não falei para vocês lá atrás, mas no herpes você pode ter as vesículas, que são de difícil identificação, porque elas são super frágeis e com a insuflação do órgão, ela pode romper e você não visualizar. Voltando aqui atrás, uma dica que eu vou dar para vocês, naquele grau 4 de códice da candidíase esofágica, tomar muito cuidado com a aspiração, porque você pode obstruir o aparelho pelos grumos de cândida. Então, você tatear ali a insuflação e a aspiração para você não obstruir. Voltando aqui para herpes, falei da vesícula, a ulceração rasa, com as inclusões virais nas bordas das lesões, e aqui a ulceração por citomegalovírus, onde as inclusões virais mais profundas, então você tem o vírus infecta fibroblastos e células endoteliais, causa uma vasculite na camada submucosa, resultando em trombose, isquemia e ulceração da mucosa. Então, a importância das biópsias no centro da lesão, mas o importante é ter bastante fragmento de biópsia, no mínimo 6, tanto do centro quanto das bordas, mas lembrando da localização da inclusão viral aqui, e onde a biópsia melhor direcionada para o diagnóstico. Agora eu vou falar para vocês do citomegalovírus gástrico, que é a afecção mais comum no estômago, e duas situações, onde você tem o pilório aqui, uma lesão ulcerada extensa, ocupando praticamente toda pequena curvatura pré-pilórica, as bordas são bem delimitadas, o centro amarelado, com esses pontos de hiperemia na região central, né? E essa outro tipo de lesão que é bem característica também por citomegalovírus, onde essa hiperemia intensa ao redor da lesão, centro bem delimitado, e essa camada fina de fibrina no centro da lesão.
Só lembrando aqui, acho que ok. Lembrando também que a úlcera por citomegalovírus, então você tem uma úlcera aqui corpo alto, né, que é o aparelho, fundo, e você tem essa úlcera, e essa lesão ulcerada, ela provocou um sangramento, uma HDA, por quê? O citomegalo, por si só, a úlcera não vai sangrar, mas como ela é profunda, ela pode pegar um vaso, então aqui você tem um coto vascular visível no centro da lesão, que foi tratado com argônio, um resultado muito bom. Então, lembrando que ela pode ulcerar e pode ter um coto vascular e sangrar, a úlcera por citomegalovírus. A reativação do vírus na mucosa duodenal é rara, do citomegalovírus. Mas você pode encontrar desde ulcerações, lesões aftoides, mas você pode encontrar essa situação onde pontos de hiperemia na mucosa, distribuídos na mucosa duodenal, e lembrando que nós, no hospital, biopsiamos qualquer alteração da mucosa, é uma coisa que eu acho que vocês têm que estar atento também. Qualquer alteração da mucosa deve ser biopsiado. Nesse caso, biopsiamos e veio o resultado de citomega. Nós, na instituição, damos muita importância ao duodeno, então muitas vezes a gente tenta chegar com o aparelho na terceira, na quarta porção duodenal, para ver se não encontra mais alguma coisa. Então, muita atenção ao duodeno. Bom, agora eu vou falar para vocês das neoplasias, né? O sarcoma de Kaposi é um tumor vascular benigno de baixo grau associado à infecção pelo herpes vírus 8, o HHV8, né? O herpes vírus 8 humano, é assintomático, são lesões avermelhadas, as mais recentes, e as violáceas são mais antigas. Ele acomete tanto pele quanto trato gastrointestinal, nesse caso eu estou falando do trato gastrointestinal, lembrando que você pode ter lesão no trato gastrointestinal sem ter na pele, então ficar muito atento a isso. E a distribuição, só lembrando outra coisa, geralmente CD4 menor que 100 e pacientes com carga viral elevado. Acomete mais homens que fazem sexo com homens e menos em mulheres. O sangramento é superficial, autolimitado, e na histologia tem a proliferação das células de Spindles, que são as células fusiformes. Voltando aqui, é um esôfago, o Kaposi, ele pode ter características diferentes dependendo do órgão que ele está acometendo. Então, no esôfago, geralmente são lesões mais planas, de aspecto submucoso, superficiais. Se você distender muito o órgão, você nem vê a lesão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. No estômago, geralmente, elas são lesões elevadas, avermelhadas ou violáceas, e se agrupam mais. Ou formam situações como essa, de lesões pseudotumorais, comprometendo todo o fundo gástrico, ou outras situações como esta. Lembrando também que, assim como o CMV, o Kaposi, se ele ulcera, ele pode sangrar e causar um sangramento, uma HDA no paciente. Então, você vê aqui o pilório, essa lesão por Kaposi, com fibrina ao centro, ulcerada. Esse foi um paciente com Kaposi gástrico que sangrou. Algumas vezes, o diagnóstico diferencial não é tão fácil. Por quê? Você pode encontrar essas diminutas lesões de Kaposi, que muitas vezes você pode pensar até que é um adenoma. Então, só para lembrar que as lesões podem ser diminutas também. Aqui nós temos o esôfago, uma lesão ulcerada extensa, comprometendo mais que 50% da luz do órgão. Ela, ao
pode progredir longitudinalmente, ocupar todo o órgão. Nesse caso, fizemos inúmeras biópsias, vieram negativas, tanto na patologia quanto na imunohistoquímica. Pensamos em citomegalovírus, histoplasmose, não veio. Então, lembrando que na ausência de diagnóstico, muitas vezes não podemos esquecer das úlceras causadas pelo próprio HIV, só que é um diagnóstico de exclusão, porque você precisaria de recursos maiores para fazer o diagnóstico, encontrar o HIV na lesão, como fotometria, seria muito caro e nós não temos esse recurso, tá bom? Agora eu vou falar para vocês dos linfomas, que é a segunda neoplasia mais comum na AIDS, podem ser lesões vegetantes, infiltrativas. Os linfomas gastrointestinais, eles representam mais que 10% das malignidades gastrointestinais e 1/3 dos linfomas não Hodgkins. Aqui você pode observar no estômago, né, uma lesão elevada, vegetante, um centro recoberto por fibrina. Essa situação, aqui no esôfago temos cândida, e essas lesões ulceradas, vegetantes, são linfomas. Lembrando que a lesão também pode, às vezes você pode pensar que é só isso, mas a lesão é extensa, plana, achatada, também é outro tipo de linfoma que podemos encontrar. Nessa situação de linfoma gástrico, você pode confundir essa lesão com giste, pode confundir com metástase de melanoma, até porque nessa situação causou uma HDA, né? Isso daqui é um estômago, né? Então, você tem essa lesão elevada, ulcerada, com coágulos e hematina. Então, esse é um linfoma que sangrou. Vamos falar agora das micobacterioses, né? Que você pode ter a micobacteriose tuberculose, né? A M tuberculose, e a MAC, a avium intracelular. Geralmente são ulcerações em esôfago médio profundas, com fibrina e com tendência a fistulizar. Então, essa fibrina espessa nessa lesão ulcerada, característica aqui de tuberculose. A fístula, aqui é a luz do esôfago, e uma fístula proximal labiada. Então, a fístula é muito interessante porque muitas vezes você pode encontrar uma fístula, o paciente ainda não tratou da tuberculose, ele tem uma fístula maior que 1 centímetro. Quando eles iniciam um tratamento para tuberculose, a fístula pode reptilizar totalmente e ficar uma mucosa normal, assim, com poucas semanas, 3 semanas, 4 semanas, pode não ter mais a fístula, mas pode acontecer essa situação onde a fístula ela cicatrizou e ficou esse orifício, o paciente apresenta tosse, pneumonia de repetição, e lembrando que se esse paciente tivesse cândida, os grumos de cândidas podiam obstruir o orifício da fístula e o paciente não ter sintoma. Então, lembrando mais uma vez do tratamento precoce da candidíase para o diagnóstico de outras patologias. Essa situação é um desafio para a gente, ainda estamos discutindo como tratar esse tipo de fístula, porque como ela está labiada e fibrosada, é muito difícil ela fechar, tá bom? Aqui para mostrar para vocês como que pode acontecer a formação da fístula esofágica. Então, você tem o esôfago, a cadeia ganglionar paraesofágica, o gânglio sofre necrose caseosa, ulcera, e por continuidade com a parede esofágica, ele pode fistulizar. Nessa situação aqui, nós temos 2 orifícios fistulosos dentro da úlcera e jogamos azul de metileno, saiu no brônquio o EED com extravasamento do contraste para a fístula, né? E lembrando que mais de uma patologia pode acometer o órgão, e nessa situação você tem uma úlcera por citomegalovírus em esôfago, uma
um orifício fistuloso por tuberculose e na úlcera também candidíase esofágica. Só uma lembrança disso. E para falar para vocês agora da tuberculose duodenal. Nós, falando da importância da avaliação do duodeno para vocês novamente, podemos encontrar esses grumos, ou esse aspecto granular, não é grumos, esse aspecto granular e esbranquiçado da mucosa duodenal, que no anátomo patológico veio tuberculose duodenal. Então, muita atenção ao duodeno. Não é comum para nós a sífilis gástrica, mas achei importante citar ela aqui para vocês. Você pode encontrar desde lesões aftoides, ulcerações, ou pode encontrar uma situação dessa, onde todo o órgão está comprometido, e algumas vezes é confundido até como limite plástica. Então, muita atenção ao diagnóstico da sífilis no estômago. A endoscopia não é para fazer diagnóstico de estrogiloidíase, mas ela pode auxiliar no diagnóstico. Então, você pode encontrar também um duodeno de aspecto esbranquiçado, uma situação dilatado com apagamento das pregas, nesse caso da estrogiloidíase, ou até o megaduodeno, né? Lembrando, essa é uma foto que eu tirei antes da pandemia, lembrando vocês que a gente sempre usou o EPI, é um conselho que eu dou para vocês, usem EPI, então a gente já estava acostumado a usar EPI quando a pandemia chegou, mas não tínhamos muito a noção de como retirar o EPI, então aprendemos que temos que ter muito cuidado na retirada do EPI, então é um conselho que eu dou para vocês. E outra coisa é não esquecer do uso do preservativo, se falando da AIDS e do que estamos acostumados a visualizar lá na instituição. Então, é o conselho que eu dou para vocês, é a EPI e o uso do preservativo. Aqui mostrando o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a situação atual da pandemia, ou a nossa sala de exame, a gente paramentado realizando os exames, e não tivemos grandes lesões gástricas ou do aparelho digestivo na pandemia, mas lembrando aqui que podemos encontrar situações pelo uso de anticoagulante, como esse sangramento subepitelial gástrico, ou aqui, na verdade, é uma foto de colo, mas lembrando que podemos encontrar ulcerações pelo uso de corticoides, né? Então, a conclusão, que eu lembrando para vocês que o cuidado dos pacientes pelo HIV começa com um diagnóstico rápido e no momento próximo à infecção, e tratar empiricamente a cândida, a importância do laudo descritivo e sugestivo no auxílio do tratamento e biópsias de qualquer alteração da mucosa. Para a bibliografia, eu peguei os principais, nós temos o Atlas da SOBED, que em 2011 ganhou o prêmio Jabuti, que tem o capítulo de esofagite infecciosas, que foi escrito por nós, e o atual Atlas, que escrevemos das afecções na mucosa gástrica, né? Do aparelho digestivo. E aqui está o meu contato, o meu Instagram, me sigam e falar para vocês que as portas estão abertas, quem quiser conhecer o serviço, conhecer um pouco desse mundo da doença infecciosa, né, e no aparelho digestivo, da endoscopia, podem nos visitar, entrem em contato comigo, será um prazer recebê-los. Quero agradecer à comissão organizadora do Projeto Trilhas, eu agradecer o convite por essa aula e espero que eu tenha passado o recado para vocês, tá bom? Muito obrigado.